segundo escreveu Mateus, que diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quer, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão Jesus. Eu acho essa palavra importante, primeiro porque essa palavra, ela nos ensina alguns princípios importantes. Entendeu, irmão Samuel, irmão Jefão, a Lília? O princípio que eu vejo nessa palavra é o princípio do Senhor Jesus, ele chamar para o monte, para orar com ele, pessoas que eram da sua confiança, pessoas que eram próximas. Não que ele faz uma acepção de pessoas, ele não faz, mas ele chama para um lugar de particularidade pessoas que faziam parte da sua intimidade, né? Ele chama para um lugar de particularidade pessoas que faziam parte da sua intimidade. Acredito que isso é importante para a nossa vida, porque muitas das vezes a gente coloca no nosso lugar de particularidade pessoas que não são da nossa intimidade, e isso, ao invés de nos trazer benefícios espirituais, benefícios de comunhão, benefícios de palavra de Deus, isso nos traz malefícios para a nossa alma, né? Estava no monte, no alto monte, Pedro, Tiago e João. E ele ali se manifesta como de fato ele é, né? A sua glória. Ele começa a resplandecer a sua glória perante aos apóstolos. E Pedro sugere, mediante a visão de Jesus transfigurado, de Elias, de Moisés, Pedro sugere que faça ali 3 lugares, 3 congregações ou 3 cabanas, para que ali se efetuasse, né, a pessoa de Jesus glorificado, Moisés e Elias. E o interessante, Jefão, nesse texto, eu falei com você subindo o monte, né, que o interessante é que Deus fala, o Pai fala. O Pai fala que aquele que estava ali transfigurado era o seu Filho amado. E ele completa dizendo: a ele ouvi, né? Não era porque Moisés e Elias ali representava a lei e os profetas. E Deus fala que não era para eles serem discípulos nem da lei e nem dos profetas, que eles eram discípulos do Senhor Jesus. Era necessário eles ouvirem o Senhor e os ensinamentos do Senhor Jesus. E assim é na nossa vida, tá, irmão Samuel?
Nós não somos discípulos de Moisés e nem discípulos de Elias. Nós não somos discípulos de Abraão e nem discípulos de Isaías. Mesmo respeitando tudo que eles falaram e que eles fizeram, porque sabemos que falaram e fizeram por Deus, mas nós somos discípulos de Jesus. Para as pessoas que vão me ouvir, né? Alguns que são contra a oração no monte, outros que criticam, outros que questionam, mas Jesus mandou orar dentro do quarto, fechar a porta. Quero dizer o seguinte, que não existe barreiras nem limitações para você buscar ao Senhor Jesus. Seja no monte, seja no quarto, seja na tua casa, seja onde Deus dá oportunidade para orarmos ao Senhor e invocarmos a presença de Deus, obedecemos o princípio do Senhor Jesus. Oremos ao Pai no nome dEle, entendendo que é Ele o único mediador entre os homens e Deus, e entre Deus e os homens. E nós vamos fazer isso agora. Vamos orar por toda a igreja, por todos os obreiros, toda a nossa família, todas as famílias. Vamos orar pelo Brasil. Que Deus abençoe a sua vida, que você compreenda de uma vez por todas que o único mediador é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único que pode te salvar, te dar libertação, te dar a cura, te dar uma nova vida, é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus te abençoe para todo sempre, que Deus nos abençoe aqui também. Tá? Em nome de Jesus. Vamos orar, Jefão? Vamos orar, Lília? Vamos orar então. Amém.